dia! Boa tarde! Boa noite! Estamos começando mais um Matando Robô Gigante, episódio número 15 de livros. Eu sou o Beto Estrada e estou aqui com Afonso Solano. E diretamente de Brasília, Didi, eu fui ao médico Braga. Houston, we have a problem. Olha aí, Diogo virando sócio. Pois é. Da clínica. Essa semana agora eu tive que ir ao médico, obviamente, né? Por motivos óbvios. E o médico que eu fui atendido, ele era paraplégico. Olha aí, não se vê todo dia. Exatamente. E isso me gerou uma situação de merda. Porque eu me sentia um babaca falando dos meus problemas pra ele. Caramba, é verdade. Imagina a situação, cara. Doutor, eu estou com 37 de febre. Foda-se, eu sou paraplégico. Crap. Porra, cara. Caramba, que situação, como diria os nossos amigos aqui do Jovem Nerd, né, de contrato social, cara. Cara, sério, bizarro. Eu fiquei meio sem jeito, sabe? Porque não tô querendo disputar, né, quem tá pior, problema, mas eu preciso te falar porque eu tô sentindo dor. Olha aí, Beto, já passou por situação similar? eu passei por uma situação uma vez, cara, que ela foi tensa. Eu ia sair com uma menina muito bonitinha e ela era cega. E pra mim, cara, isso foi uma situação que eu não compreendia o que estava acontecendo. Você imagina, sabe? Você tá lá com a pessoa que ela tem a deficiência visual e ela fala, pô, eu quero ir no cinema contigo porque eu quero ter essa experiência com você. E é muito esquisito, porque eu pensei assim, eu falei assim, cara, então vou ter que falar durante o filme todo, pra falar o que tá acontecendo na tela. É verdade, você ia virar um narrador, que é a pessoa mais odiada do cinema. Mas não é assim que acontece, cara. Não é. É uma coisa ou outra que se perde, e aí você fala e tal, mas é muito tranquilo, sabe? Assim, a gente de fora tem a impressão de que é quase impossível, mas não é, cara. O áudio, e a pessoa já tá acostumada a só receber o som, sabe? Tipo o Lucas Radaeli, assim. Mas você tinha problema em contar algum problema pra ela, por exemplo? Com medo de que ela comparasse com os problemas dela? Eu não cheguei nessa fase, não, cara. Não dura muito, né? Os seus lançamentos, assim, né? Antes da Duquesa, né? Era muito... Durava um pouquinho. Era breve. Porque é muito chato, né? Você foi mandado embora do trabalho. Aí tu chega, sei lá, na lan house lá, aí tu chega pro teu amigo e, pô, cara, hoje eu perdi meu emprego. Aí teu cara, pô, hoje eu perdi meu pai. Shut the fuck up! É tipo ser amigo do Buzz Aldrin, cara, porque assim, isso funciona pra coisas boas também, né? Tu tá lá... Exatamente. Com o Buzz Aldrin, tipo, caraca, hoje, cara, eu recebi um aumento. Aí ele bota a mão no som, pô, cara, legal, eu pisei na lua. Let all those who wish to confess their evil ways and to accept and embrace the true church convert now or forever burn in hell. For now begins the Inquisition. So say it now. I am a sinner. I'm a sinner. Say it louder. I am a sinner. I am a sinner. I am sorry, Lord. I am sorry, Lord. I want the blood. Want the blood? Beg for the blood. Give me the blood, Lord, and let me get away. Get out of here, devil. Out, devil. Out, sin. Meus amigos, depois de muito tempo em que o MRG não fala de um livrinho, rapaz, que o MRG não folheia páginas de aventura, ação, magia e fantasia. Olha só, como as pessoas que acompanham o MRG sabem, o MRG de livros é o mais difícil de sair, porque nós precisamos, antes de tudo, gostar do livro que vamos indicar para vocês. E chegou a vez, meu amigo, de falarmos de O Poder da Espada, a primeira lei da editora Arqueiro. O que é super paradoxal. Se o poder é da espada, por que o editor é o arqueiro? Sei.
Mas olha só, a gente hoje vai falar do primeiro livro dessa trilogia, porque o segundo e o terceiro, chamados Antes da Forca e O Duelo dos Reis, vão ser lançados só ano que vem, 2014, um em janeiro, Antes da Forca o segundo, e o outro em julho, Duelo dos Reis, o terceiro. Já vendeu, cara, mais de 1 milhão de exemplares no mundo inteiro. Além do mundo inteiro, cara, o direito dessa série já foi distribuído para 26 países, cara. Já foi vendido para 26 países, ou seja, worldwide. Pois é, o Jorge Martin recomenda, Afonso Solano, vocês vão descobrir hoje que também recomenda. Parabéns. Exatamente porque o Joe Abercrombie já foi, assim como eu, finalista do prêmio John Campbell, da categoria Autor Revelação, olha só. Ah, você já foi, Afonso? Com certeza, mas deixei outro ganhar, que era o meu primeiro livro, né? Sabe como é que é? Mas falando sério, o livro já foi recomendado pela revista Locus em 2006. A editora Arqueiro já comprou, cara, os direitos da próxima série do Joe Abercrombie. Chama Half a King, meio rei. Olha! Ou seja, estamos falando de um autor e de uma obra que tem cacife. Pois é, tem bagagem, não é à toa. Diogo, por que você não aproveita que você é o nosso integrante mais medieval aqui? The man who passes a sentence should swing the sword. E nos conta a sinopse desse primeiro livro chamado O Poder da Espada. Que bacana, que bonito, mas eu deixei de ser o mais medieval quando você fez o seu livro. Mas meu livro não é medieval. Ah, não? Não, ele é fantástico, né? É diferente. Medieval é um período. Muito bem, queridos amigos. Vivemos aqui numa sociedade tomada por burocracia, por, entre aspas, castas, por hierarquias e famílias poderosas, né? Onde o sangue, em sua grande maioria, é o que determina o poder e o horizonte, aonde aquele ser humano vai ser capaz de chegar. Com essas rédeas, a gente tem dois personagens, vamos pegar como dois personagens principais. Sandan Glokta, é assim que eu falo. Foda demais. Exatamente. Que é conhecido como o Inquisitor. We have a sinner with us here who wishes for salvation. Exato. Ele é um torturador. Exatamente. Ele é um torturador com conhecimento prático. E temos o seu contraponto, que é o Logan, conhecido como os Nove Sangrentos, que é o terror do norte, né? E esse inquisitor, Sandan Glokta, ele começa a cumprir algumas ordens, né, de captura e interrogatórios, se a gente pode dizer assim. E nesses interrogatórios, nessas torturas que ele começa a fazer, ele começa a descobrir uma grande conspiração. E aí, meus amigos, começa a grande história de O Poder da Espada, envolvendo diversos personagens magnificamente construídos. I said my sword was a tool of justice. Not used in anger. Not used for vengeance. But now I'm not so sure. And besides, this isn't my sword. Afonso Solano, você. Vamos começar pelo escritor do Matando Robô Gigante. Uou! Finalmente um especialista nessa porra. Qual a sua opinião sobre O Poder da Espada, a primeira lei da editora Arqueiro? Olha só, não é à toa que parte da sinopse que o Diogo escreveu com suas palavras, né, muito bem colocadas, foi elogiado pelo George Martin, porque certos aspectos dessa trama lembram-se a parte política, a parte pessoal de interesses, lembra muito essa contraparte no Guerra dos Tronos, né? Bom, o Joe começou a ler esse livro antes de mim e ele me ligou e falou assim, pô, cara, uma curiosidade, a escrita do Abercrombie, falei certo, né? Abercrombie, me lembrou um pouco a sua escrita, cara. That's a bingo! E quando eu comecei a ler, eu realmente concordo bastante, cara. E aí eu sou um pouco suspeito, mas é que eu gostei bastante. Eu achei que ele tem sim uma origem semelhante, uma estrutura semelhante à do Stephen King, que é uma narrativa rápida,
rápida, uma coisa mais prática e muito descritiva, sem correr o risco de ser chata em nenhum momento, porque ele se foca nos trejeitos dos personagens. Ele faz com que a gente visualize essas pessoas da história através das personalidades muito mais do que o visual delas. Eu iria ainda, Afonso, dizendo o seguinte: eu acho que ele teve um estudo de caracterização pra compor esses personagens, porque a gente consegue captar aquele arquétipo, né? O que aquele personagem é, a essência dele, pelo jeito dele se comportar, cara. Não que alguém descreve ele pra você, que é tipo, esse cara, ele é malvado. Não, a maneira como ele faz as coisas, o seu cérebro já entende. Fala, porra, esse cara é bolado. Tô bolado, tô bolado, tô bolado, tô bolado. E aí, o background de psicologia do Joe Abercrombie, né, onde ele cursou, explica grande parte dessa fundação dele na escrita. Você não achou, Bernardo? Sim, cara, uma coisa que eu comentei com o Diogo, quando ainda tava na metade do livro, assim, e que eu achei muito interessante é que é o seguinte: essa história, ela não acontece e os personagens estão ali pra fazer ela acontecer. A sensação que eu tenho o tempo todo lendo é que os personagens, eles são tão vivos que não teria como acontecer outra coisa. A situação ela vai acontecendo porque os personagens são desse jeito. Quase é natural. Um RPG, né? Quase como um RPG, né, Beto? Onde você tem todas as coisas ali definidas por números, né? Você tem exatamente quem é aquele cara e aquele comportamento, ele é simplesmente fluido dentro daquelas características que você selecionou pra ele, né? É muito natural, né? Você acredita em tudo que cada um ali tá fazendo e ele vai botando o personagem até quase o final do livro, você tá descobrindo personagens novos. E esses personagens, eles são muito vivos e a forma dele explicar quem é o background é legal porque ele não fala assim, o Glokta, que já foi um grande espadachim, que teve um passado assim, não. Ele faz o cara passar por uma situação que você, como leitor, não é insultado. Você entende ali, o Glokta vê um espadachim e pega a espada e faz um movimento, aí o cara já fica bolado, fala, pô, ele entende esse negócio de espada. É você não entregar o mundo gratuitamente. Beto, você citou uma parada engraçada dos muitos personagens que aparecem, e eu vou te dizer que eu sou um cara de poucos amigos, né? Assim, poucos amigos de fé, né? São os mesmos há muito tempo. E quando eu me apego a alguns personagens de literatura, ou qualquer história, no caso, eu tenho dificuldade de aceitar intrusos no meu grupo, sabe? Então, por exemplo, você tem um grupo do Nove Dedos, que é um grupo fechado, que é um grupo de RPG lindo, cara, que eles têm uma harmonia e um relacionamento genial. Muito bom. E, de repente, aparece uma mulher que seria algo similar a esses personagens desse grupo do Nove Dedos. Quando ela aparece, eu fiquei tipo, não. Who the fuck are you? Sabe? Me gerou aquela... Esses caras já são meus amigos. Quem é você que tá chegando agora na parte 2? É a Yoko Ono. Vai cagar com o grupo. Mas é engraçado porque me gerou isso, só que ao mesmo tempo a narrativa era tão envolvente que aquele personagem, ele é vendido pra você, cara, de uma maneira que não tem como você não querer saber mais, entendeu? Ele coloca sempre os personagens em situações que você questiona algumas coisas, mas que a realidade tá sempre ali, dentro daquela situação. Mais ou menos que a gente conversou no início do episódio, né? Dessa porra, fui falar com um médico que era paraplégico sobre os meus problemas. Que merda é essa, sabe? E tipo, acontece, são situações que acontecem e a gente vê essas paradas e fica, caraca, o que o cara vai fazer e tal. Então isso é muito bom. E dentro disso, Diogo, tem uma coisa que é o seguinte: essas situações, elas são tão naturais, mas geram tanta expectativa, cara. Tem um campeonato que vai acontecer de luta de espada. Ah, sim, de esgrima. Desgrima. Sejamos elegantes, por favor. Quem luta espada é camponês. Que, assim, você fica muita parte no livro esperando. E aí, cara, quando é que vai chegar o personagem Jezal, que é um dos personagens que eu mais gosto? Ele tá se preparando pro campeonato e você fica naquela empolgação. E quando chega o campeonato, cara, a descrição é como se você estivesse ali vivendo aquela emoção. Então, fazendo essa ponte, uma coisa que eu também me identifiquei bastante, curti muito, foram com as cenas de luta. Ele tem um jeito de descrever as cenas de luta que eu gosto, que é uma coisa muito mais crua e muito menos elegante, como muitos livros de fantasia fazem. Porque qualquer pessoa que já entrou numa briga, você não precisa ter brigado de espada. Eu duvido que tem alguém que tenha brigado de espada ouvindo. Rafael Dracon talvez tenha. O Diogo também. O Diogo brigou com espada com aquele cara naquele evento de anime.
É verdade, eu me tornei um guerreiro honrado naquele evento. E segundo cara. Então o Diogo sabe que a briga de espada ou na porradaria, qualquer coisa, ela não é bonita. Ela é suja. Por mais que você saiba artes marciais, por exemplo, na hora que o bicho pega, meu irmão, você vai mirar na laringe do cara, vai arrancar o olho, vai morder a orelha. O que você precisa fazer pra você se livrar daquela situação, né? Não tô falando num campeonato, que é só o Mike Tyson que apelou pra esse tipo de coisa. Mas numa briga de verdade, pela sua vida, você vai fazer o que você tinha que fazer. E as lutas que o Abercrombie descreve são muito nesse esquema. O cara se engalfinhando com o outro e agarra num pedacinho de galinho e taca bagulho na cara e dedo no olho. Esse tipo de coisa me atrai muito numa pancadaria, digamos assim. As brigas, a descrição das batalhas me lembrou muito as descrições do Robert Hauer, principalmente do Conan. What is best in life? Sim. São coisas bem objetivas, mas bem descritas. Ele descreve o que você precisa saber. Pronto. Exatamente. Agora, olha só, tem dois personagens que pra mim são um destaque máximo no livro, que um é o Glokta, o Inquisitor. É o melhor personagem do livro. My mother thanks you, my father thanks you, my sister thanks you, and I thank you. Lançou um jogo há pouco tempo chamado Inquisidor. Inquisitor. Excellent! E a minha vontade de comprar o jogo eu ganhei, perdão, esqueci o nome da pessoa que me deu no Steam, mas era puramente por causa do Glokta. O nome do meu personagem no jogo é Glokta. Nice! E é um nome de pessoa duvidosa, né, cara? A história dele é fenomenal, cara. A forma como ele era um dos maiores guerreiros desse império e ele se transformou num inquisitor é um negócio, assim, espetacular. Cara, deixa eu te dizer, porque eu não acho que ele era o maior guerreiro. O lance que eu acho que é o grande diferencial, ele era o maior potencial desse país. Ele é um potencial desperdiçado em uma área. Exatamente, que foi pego por outra área, cara. Pois é, e ele é amargurado, isso tudo é muito importante. E aí, cara, no meio do livro, ele resolve ter como não inimigo, mas confronto, o outro personagem que é fantástico, que é o Bayaz. Wizard Things! Ah, bacana também, sim. Cara, que aí entra uma parada no livro que é muito boa, que é o seguinte, ele tem magia, mas é uma magia muito contida, ninguém usa de sacanagem magia. Hocus Pocus, bitch! Não, peraí. Olha só, vamos deixar claro. A gente não está... Quando o Roberto diz que a magia é contida, existe... Vamos botar dois filmes. Senhor dos Anéis, você tem magia contida. Dungeons and Dragons é a galhafada. Esse livro, ele vai no esquema Senhor dos Anéis. E assim, quando você vê a magia, cara, você tem a sensação assim, eu vou respeitar esse cara toda vez que eu ler o nome dele, porque ele é incrível, sabe? Já que a gente tá falando de magia, né, e de elementos mais pro lado do fantástico, eu tenho uma mini crítica, que é a seguinte, no começo do livro, eu fiquei um pouco perdido se o mundo no qual a gente está, ele era um mundo fantasioso demais, fantasioso de menos, ou se até era fincado no nosso medieval realista. Porque, apesar dele ser bem prático, como a gente falou nas descrições, que eu também curti, vocês curtiram, quando ele te lança no primeiro confronto com um inimigo do 9 dedos, vamos colocar assim, ele não deixa claro, ao menos para mim, se ele tá lutando com pessoas que são humanas ou se são inumanos, cara, entendeu? Eu não tive esse problema, não. Pô, mas aí que tá engraçado, cara, porque eu achei isso já um pouco interessante. Eu concordo que isso mal feito pode ficar esquisito, mas isso gerou uma atmosfera meio que duvidosa. Você tá cego, Diogo. Sim, mas esse é o lance, eu tô entrando agora no mundo. Entrar e não saber exatamente que mundo é uma coisa, agora não saber o que o personagem está olhando na frente dele, entendeu? É uma pessoa, é um monstro. Esse foi o único probleminha, só pra não dizer que, entendeu, que o livro é perfeito, nada é perfeito no mundo, entendeu? É o único probleminha que eu achei assim no comecinho e pelo livro ser tão bom, isso me incomodou. Depois você vai entender exatamente, mas como é uma coisa visual, sabe? Peraí, cara, o que ele tá lutando? É engraçado, cara, realmente pra mim a descrição, os apelidos, principalmente os apelidos que ele usa pra descrever o inimigo no primeiro capítulo já me bastaram. Didi Braguinha, meu amigo, chegou o momento, rapaz. Quantos robôs gigantes de 0 a 5 você dá para o poder da espada? A primeira lei da editora Arcane. Olha lá, cara, eu vou te dizer que fui pego...
Que isso? Ah, ele tava esticando o arco. Tava esticando o arco, cara. Porra, já foi atacando sem o backup? Caraca, que foda. Parabéns. Mas muito bem, aproveitando que o Afonso já tirou a flecha e avisou que estamos atacando, eu devo dizer que fui pego de surpresa por essa flechada da editora Arqueiro. Oh! Caraca, olha aí, foi de propósito isso? Parabéns. E bicho, que livro delicioso. E eu realmente não conhecia o Abercrombie, não tinha ideia quem era essa pessoa, qual era o passado dele, nada. Só comecei a ler o livro e realmente fui envolvido pela maneira como ele construiu esse universo, né? Quando eu falei pro Afonso, liguei pra ele pra dizer que eu achava que era muito parecido com a narrativa dele, com a maneira de escrever, foi uma maneira elogiosa, sabe? Porque isso é como se fosse um... É como se fosse um filme do Michael Bay, cara. A Rocha. Welcome to the Rock. Sabe? Blockbuster. Um blockbuster, sabe? Um filme que é um filme bom, mas que é um filme que tá pensando no seu entretenimento, tá pensando no desenvolvimento daquela história, em te prender como leitor, sabe? Em fazer com que você fique ali e junto, acompanhando o desenvolvimento daqueles personagens. O ponto alto, como a gente já citou pra mim, são realmente os personagens em si. Eu tô nessa história pra saber o que vai acontecer com eles, e não necessariamente o que vai acontecer com o mundo. Eu tô cagando pra porra dos países, cara. A guerra que vai acontecer é simplesmente o palco pra que a gente veja os personagens aflorarem. Exatamente. Tem certas coisas que, pela realidade da situação, você imagina que o futuro de alguns personagens seja a morte certa e muito dolorosa. Mas o lance é saber como esse cara vai lidar com isso, ou como essa morte vai chegar no cara, sabe? Como ele vai tentar sair, sabe? É meio que o que a Lisbela e o Prisioneiro fala. A Lisbela comenta que ela gosta de filme de romance, porque apesar de ser um filme bobo, que a fórmula já tá preparada, que você já sabe como vai começar e terminar, o grande lance é saber de que maneira isso acontece. Mesmo que você já saiba o final, entendeu? Mas o que interessa é o desenvolvimento. A história em si é muito boa, tá? Não tô falando que ela é ruim, pelo contrário, eu acho uma história excelente, cara. Ela cresce nesse primeiro livro, uma trilogia, e ela cresce, ela abre uma gama de conflitos, cara, e de pessoas envolvidas, e de movimentos, e de situações, que chega a ser desesperador, cara. Tem personagens que você não tem futuro ali. E tem uma parada legal, que quando começa o livro, os personagens são, no final desse primeiro livro, você tem vários personagens que já estão mudados pelas situações, e assim, você viu a evolução deles, é muito claro pra você entender por que ele agora toma uma decisão diferente do que ele tomava antes, porque você viu as coisas que ele passou, você acompanhou aquilo de verdade, né? É verdade, cara. E eu abro uma aspas aqui para um elogio ao personagem Glokta, que é o Inquisitor, as coisas que ele sofreu e a pessoa que ele é nesse livro, né? Ele é um cara real pra mim. Ele é um maluco que eu imagino de verdade como o cara do passado, Tiradentes. Tipo... mas a perfeição da composição desse personagem, cara, detalhes como as torturas que ele sofre e os maus que essa tortura que ele sofreu infligem na vida dele hoje em dia, cara. Meu amigo, que bagulho, eu nunca vi isso na minha vida. Achei muito legal, cara. Achei uma experiência que já trouxe isso pro meu RPG, sabe? Esse conceito, essa questão, a própria tortura, a manipulação da dor e o desenvolvimento dessa dor a longo prazo, entendeu? Nossa, cara, esse livro me abriu uma faceta no mundo do RPG, da capa espada, que eu nunca tinha parado pra pensar, de ir nessa linha, sabe? Então, eu não tenho como não dar, cara. 4.5 robôs gigantes. Eita! Olha aí! É um notão, e vou dizer porque que eu tirei meio. Por causa da infeliz capa. Ah, sim. Esse livro, eu diria que exemplifica o ditado: não julgue um livro pela capa. Boom! Headshot! Caralho, muito bom, cara. Muito bom. Afonsinho Solano, você, papai de Adapak, quantos robôs gigantes você dá para O Poder da Espada, a Primeira Lei? Vamos lá, como diz o Didi, o único defeito, entre aspas, do livro é realmente a capa. Quer dizer, me lembrou muito uma edição que eu tenho do excelente Eu Sou a Lenda, do Richard Matheson, dos meus autores favoritos, e eu tenho uma edição em que a capa realmente é bem fraquinha. Ela não se destacaria entre outros livros na livraria, então você tem que ficar com isso em mente, porque você precisa ler esse livro, que tem uma narrativa que alguém, em algum lugar, me perdoe a fonte, falou até que parecia um Quentin Tarantino. What does Marcellus Wallace
no mundo da fantasia, porque é isso, o foco é nos personagens. O Glokta, que é esse inquisidor, esse torturador, ele, na minha opinião, é o melhor personagem. Eu nunca vi um personagem com essa descrição. Ele tem uma relação com a dor, não só psicológica, mas com a dor física, cara. Afonso, e o lance dele, os pensamentos dele. Pois é. Ele está conversando com ele mesmo sobre uma situação que ele está passando na hora. Isso. Isso é genial, cara. Nossa, você vê ele falando os contrapontos dele mesmo, da situação, né, cara? E ele andando, cara. Exato. Mas é que tá. O andar dele está diretamente ligado à personalidade dele, que está ligado ao passado dele, tudo. As pessoas... Tem uma cena, até no começo do livro também, que é um jogo, digamos, como se fosse um jogo de pôquer. Não é pôquer, tá? Mas um jogo de pôquer. E a análise que ele faz da postura que as pessoas tentam passar durante um jogo de pôquer, sobre as personalidades que elas querem que as pessoas achem que elas tenham, mas na verdade elas são outra coisa, é uma dança psicológica muito interessante que você raramente vê em um livro de fantasia. Então, com isso tudo, eu tenho que dar de 0 a 5 robôs gigantes 4 Optimus Prime. Mas o meu Optimus Prime é segurando aquela espada laser dele, porque estamos aqui no mundo da fantasia, excelentes lutas, discurso excelente, um foco no lado psicológico dos personagens que eu adoro. Muito bem, meu amigo Afonso Solano. Agora, para fechar, Roberto Duque Estrada, o nosso nobre, que se morasse na União, seria dos amigos o que teria mais propensão a algum cargo de elite. Olha aí, por causa do sangue, né? Exatamente. Vamos lá, Beto, quantos robôs gigantes 0 a 5 você dá para o poder da espada? Cara, então, eu corroboro de tudo que vocês falaram sobre o livro, principalmente sobre o personagem Glokta, mas eu também chamo a atenção para as personagens femininas, que são mulheres muito reais. E você tem uma mulher guerreira, e é legal, porque o autor, ele não tá tentando fazer uma mulher que não existe. Ele fala, olha, se ela batesse num confronto com aquele cara muito forte, ela não teria chance. Ela sabe que ela teria que pular no pescoço pra morder a jugular dele, sabe? Então, assim, toda essa evolução que o Afonso frisou bem, do andar do Glokta representar quem ele é, e eu acho que isso acontece em todos os personagens. No Glokta, com mais destaque, ele, roubou o livro de uma forma espetacular. O Oscar é dele, mas os outros personagens todos são muito reais, as situações, o caminho, a jornada, ela é muito boa, porque você está muito bem acompanhado o tempo todo, sabe? E isso, pra mim, é parabéns ao autor 100%. Cara, por conta disso, eu vou seguir aqui meu amigo Didi Braguinha, vou dar 4.5 robôs gigantes para o poder da espada. Com isso, Diogo, a gente faz que nem a Olimpíada, né? Anula a nota mais fraca, então o livro é 4.5 do Matando Robôs Gigantes. Anula a mais baixa e a mais alta, né? Eu queria só frisar que tem um certo momento durante a leitura do livro que o Abercrombie, ele descreve uma personagem que é uma sereia no deserto. Ela é a utopia dentro daquele mundo, cara. Eu liguei pro Roberto. Falei, Roberto, vamos lá. Vamos começar a ver foto no Google Imagem aqui. Quem é essa mulher com você? Demais, cara. Mas eu e o Diogo, a gente ficou muito tempo assim, não, cara, parece tal pessoa pra mim. Não, mas a discussão, Afonso, é aquela qualidade, né, do autor. A discussão era, não, cara, mas ela tem esse traço é mais marcante de tal. A gente conseguia reconhecer aquelas pessoas e falar delas como se a gente realmente tivesse encontrado elas há alguns dias, sabe? Cara, então, tá aí, Poder da Espada, Editora Arqueiro, vá lá e confira. Agora eu fiz certo.